Deus, cujo tema é: Deus tem muito mais para você. Repete comigo: Deus tem muito mais para você. Em Romanos, no capítulo 5, do versículo 8 ao 21, nós vamos encontrar 5 vezes a expressão muito mais. Eu já vi o pastor Alexandre conversando e ministrando para que nós viéssemos a viver no muito mais de Deus. E tive então essa oportunidade de estudar essa mensagem para que possamos ministrar para os irmãos aqui hoje. A nossa igreja, ela tem uma teologia, né? A igreja evangélica, no modo geral, elas creem, os pontos que nos unem são muitos, poucos são o que nos faz ser, não digo desunidos, mas um pensamento diferente. Por exemplo, nós cremos que Jesus Cristo é Deus, que a salvação é pela graça, nós cremos no batismo no Espírito Santo, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência que o crente tem depois da salvação. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro de nós. Cantamos um hino aqui falando sobre batismo. Nós cremos que a evidência de quem é batizado no Espírito Santo, a evidência externa é falar em outras línguas, na língua glossolalia. Então temos muitos pontos que a nossa igreja tem como doutrina. Nós cremos na salvação, temos segurança na salvação. Uma vez salvo, salvo eternamente. Isso não soa muito bem no ouvido de alguns irmãos, quando a gente fala uma vez salvo, salvo eternamente. Nós cremos que a salvação é pela graça, e manter ela também é pela graça. Não mantemos a salvação pelas obras. Nós cremos que vamos reinar. Nós cremos na visão dos vencedores, né? Isso tudo a gente aprende no curso de maturidade no Espírito. Em Romanos, capítulo 5, traz aí um tratado da graça de Deus. O muito mais. Nós precisamos ter em mente que o nosso Deus é um Deus amoroso, é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, que provou o seu amor por mim e por você, entregando o seu Filho na cruz do Calvário. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Vamos celebrar o quê? A morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós cremos que, pelo simples ato de fé, de crer que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou o seu sangue, se você crê nisso, a salvação chega até você. O nosso Deus é um Deus de amor. Você precisa mudar a sua mente e saber que Deus te ama. Você precisa ter uma metanoia e saber quem é Deus para você. Hoje a gente conversava lá em casa, as pessoas falam: eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Pô, vamos lá na igreja, você faz um convite, vamos adorar a Deus lá na nossa igreja, lá no Pão da Vida. Ela: não, eu já tenho um Deus no coração, eu já creio em Deus. Que Deus? Que Deus que você crê? Quem é Deus para você? Você crê num Deus que é carrancudo? Um Deus que está doido para pegar você e te dar umas lambadas? Você tem medo dele? Ter medo de Deus te afasta, mas saber que Deus é amoroso te atrai, porque você quer estar perto de quem
cuida de você, de quem te ama, de quem tem um carinho especial. Ninguém quer estar perto de alguém que você tem medo dele, porque a mão dele vai pesar sobre a sua vida. Ele é seu pai, e ele é um pai amoroso. Pare de pensar num Deus severo, distante, que quer te castigar. Quando nós falamos de muito mais de Deus, eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Graças a Deus eu peguei aqui, me deram mais 20 minutos de pregação. O nosso Deus é um Deus de muito mais. Ele é o Deus que alimentou uma multidão com 2 peixes e 5 pães, ou 5 pães e 2 peixes. Ele alimentou uma multidão. Ele alimentou, e no final de tudo ainda sobrou 12 cestos cheios. Ele transformou água em vinho, mas não foi um copo. Foi uma caixa d'água. Era um monte de talhas, muita água. E foi o melhor vinho. Ele deu ordem para Pedro e os seus amigos para lançarem a rede, e ele pegou, foi tanto peixe que o barco estava afundando, teve que dividir a bênção. Ele é um Deus de muito mais. Ele é um Deus de muito mais, irmãos. Ele é um Deus que não nos dá apenas o suficiente, mas nos dá o transbordante. Ele é aquele que dá uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Você já viu aquela visão do pipoqueiro? O pipoqueiro joga, sacode, bate e joga de novo. Vai sentando. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus poderoso, irmãos. Ele é um Deus que nos dá muito mais que tudo quanto pensamos ou imaginamos. Olha, eu recebi essa palavra. A minha dívida vai virar dízimo. Porque Ele é um Deus de muito mais. Quanto mais você conhece a Deus, mais você recebe dele. Quanto mais você conhece alguém, mais você sabe o que vem de lá. Você conhece alguém de forma mais aprofundada e você sabe que aquela pessoa pode te ajudar, que ela vai estender as mãos para você. Você pode confiar. Quanto mais você conhece o Deus que você serve, mais você quer se aproximar dele. O nosso Deus, ele é inesgotável, irmãos. Você pensa numa enxurrada. Uma enxurrada vem, ela vem caçando caminho. E se o caminho estiver desobstruído, a água vai passando de forma poderosa. Não limite o poder de Deus. Não limite, porque o nosso Deus é um Deus do muito mais. Não duvide do amor de Deus. Olha, às vezes as pessoas pensam assim: se Deus me ama, por que eu estou passando por essa dificuldade então? Se Deus me ama, por que eu estou passando por esse problema? Hoje eu quero te ensinar que você tem que pensar diferente. Se Deus me ama, Ele vai me tirar dessa situação. Se Deus me ama, Ele vai ser o meu socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem um amor por nós incomparável, irmãos. E o primeiro muito mais se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deixa eu te contar uma coisa. O Senhor, Ele sempre nos amou. Mesmo quando nós éramos inimigos dEle, Ele nos amava a si mesmo. Mesmo quando nós éramos pecadores. Porque hoje você é santo, é lavado e remido no Cordeiro, no sangue do Cordeiro. Mas antes, Ele já te amava. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. Olha, eu vou bem calminho, eu quero que você entenda. Essa é uma palavra
que ela está mesclada com o ensino. A gente aprende lá no seminário que ensino tem uma forma de falar, pregação tem outra forma de se expressar. Ensino é uma coisa e pregação é outra. Mas hoje vai ser um pouquinho de cada. Porque esse assunto aqui, ele é libertador para a sua vida. E ele é um pilar da nossa igreja. Porque nós vamos falar da graça de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Irmãos, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se eu fosse falar agora de uma coisa assim tão poderosa que Deus poderia fazer por nós, tão mais importante foi isso aqui. Cristo morreu por mim e por você quando nós éramos pecadores. E o que ele fez? Agora ele nos justificou pelo sangue e seremos por ele salvos da ira. Eu te pergunto, quando Cristo morreu por nós? Quando ainda éramos pecadores. Cristo demonstrou o seu amor quando éramos afastados dele, irmãos. E o que isso? Ele nos justificou com preço de sangue. E o que significa ser justificado, irmãos? O que é uma pessoa justificada? O que significa isso na teologia? Ele nos justificou pelo seu sangue e nos livrou da ira. O primeiro, muito mais, ele nos justificou. E o que significa ser justificado? Ser justificado significa ser inocentado. Você não tem mais culpa. O preço da justificação foi o sangue. E a consequência da justificação é ser considerado ficha limpa. Você é ficha limpa. Se você colocar o seu nome no computador, lá do divino, para tirar um nada consta lá, a gente quando vai fazer presta um concurso, vai pegar uma matrícula em qualquer lugar, a gente tem que apresentar documentos mostrando que a gente tem ficha limpa. Quarto ofício, sétimo ofício, é um monte de ofício. Se você for lá no ofício de Deus no céu, pelo fato dele ter te amado e ter dado o sangue dele, derramado o sangue dele na cruz do Calvário, ele te justificou, te tornou ficha limpa, porque é um Deus de amor e de bondade. A lei dizia assim, se alguém pecar, tem que morrer. Eu vou te dar uma ilustração, não está ali, mas eu vou te dar para que você possa entender. Imagine se isso fosse possível, olha para mim aqui. Você pegou uma pessoa, um bandido, um ladrão, lá cometendo crime, aí você, se pudesse fazer isso, pegou esse ladrão e levou ele direto na presença do juiz. Aí o juiz olha para ele e fala, avaliei o seu caso, eu não vou te prender não, você está perdoado, pode ir embora. Ele é um ladrão perdoado, ele não é um ladrão justificado. Ladrão justificado é diferente de ladrão perdoado. Justificado é ficha limpa. Mas ele não é juiz, ele não tem que aplicar a lei. Eu sou juiz, eu tenho que aplicar a lei. Se você pecou, eu tenho que aplicar a lei.
Eu fiz o meu juramento. Deus é o nosso juiz dos juízes. Nós pecamos. Mas como é que Ele vai nos perdoar sem cumprir a lei? Porque a lei, alguém tem que morrer. Se você não cumprir a lei, está errado. Pecou, morreu. Se alguém pecou, tem que sofrer a maldição da lei. Tem que sofrer a pena da lei. Sabe quem sofreu a pena da lei no meu e no seu lugar? Jesus na cruz do Calvário. A dívida que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário. Cristo. Hoje você é justiça de Deus. Hoje você é alguém que tem ficha limpa. Quando Deus olha do céu e olha para você, Ele não enxerga. Ele enxerga o sangue do Cordeiro. Ele não te enxerga. Ele não vê o seu pecado. Que isso, pastor? É isso mesmo? Um crente jamais pode ficar debaixo da ira de Deus. Porque o muito mais de Deus fez com que você fosse livre da ira. Que é isso? Deus, quando olha para nós, a ira dele não recai sobre mim, não recai sobre você, porque você tem a marca da justificação. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Não tem como a ira de Deus cair mais sobre você. Pastor, mas eu pequei. Tá, se arrependa. Deus, Ele vai te corrigir em amor. Não existe mais maldição sobre a sua vida. Pastor, eu pequei. E agora? Estou com medo. Olha, vai vir miséria sobre mim. A maldição da lei vai cair sobre mim. Agora, olha, eu vou sair ali na rua, eu vou sofrer um acidente. Não existe isso, irmãos. Você é filho amado de Deus. O muito mais de Deus, Ele te justificou pelo sangue e não mais sofrerá a ira. Ah, pastor, então eu posso sair pecando? Já que Deus é amor, nos corrige em amor, irmãos. Eu posso sair pecando? Só se você for porco. Mas se você for ovelha, não. Se você for porco, você vai ir para a lama. Mas se você for ovelha, a lama é apenas um acidente na sua vida. Você não tem prazer na lama. Você tem um advogado que intercede por você dia e noite. Mas pastor, eu pequei. Se arrependa. Se arrependa hoje, cara. Diga para Deus, confesse o seu pecado. Levante, tenha essa coragem de falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que a justificação, você tem que levantar do joelho, sabendo que o sangue de Jesus é muito mais poderoso de qualquer pecado. A obra do pecado não é mais poderosa do que a obra do Calvário. Não é. É muito mais. O Espírito Santo habita em você. O pecado não te domina mais. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exercitar o meu espírito. Você tem que sair da passividade. Você tem que tratar o diabo como o diabo. Pare de brincar. Pare de brincar com o pecado. Você tem que tratar o diabo como teu adversário. Ele é acusador. Ele vai querer te acusar, levar você a ir para a lama e permanecer lá. Mas você já foi transformado, a sua natureza já foi transformada. Você não é mais porco. Porco é que gosta de lama. Você é ovelha. Pare de brincar, meu irmão. Pastor, você está falando com amor? Deus, Ele corrige em amor. Pare de brincar. Olha, se tem algo que você tem que gravar nesse primeiro ponto aqui, é isso.
Deus, ele morreu por você na cruz do Calvário, te justificou. Então pare de brincar com o inimigo. Trate ele como inimigo, trate ele como adversário. Não dê bobeira, porque se der mole, ele vai te apunhalar, ele vai te conduzir para o mal. Você errou? Sim, Deus vai te corrigir, mas não tem mais doença, não tem mais miséria, não tem mais acidente, não tem mais maldição familiar. Você agora pertence à família de Deus, e na família de Deus não tem mais maldição. O sacrifício de Deus foi muito maior do que seus pecados, saiba disso. Como é que você sabe disso? Como é que eu sei disso, pastor? Como é que então eu posso viver isso? Porque você morreu com ele. E assim como você morreu com ele, você ressuscitou com ele. A certeza de que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado é que ele ressuscitou. E a Bíblia diz, assim como eu morri com Cristo, eu ressuscitei com ele. Você não pertence mais, meu irmão, à família do mundo. Você pertence à família de Cristo. Amém? Muito mais reconciliação. Olha o segundo muito mais. Está em Romanos capítulo 5, no versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Muito mais. Agora você vai ser salvo. Salvo de quê? Pela vida. Aqui, irmãos, não tem nada a ver com salvação do inferno, não. A vida de Deus agora está em você. Primeiro, uma observação, um paralelo aí, eu quero te ensinar isso, que Deus, ele nunca esteve em litígio conosco. Que quem reconciliou aqui foi o homem que se reconciliou com Deus. Deus sempre esteve conosco. Senão ele não ia morrer. Senão ele não entregaria o seu filho. Senão ele não provaria o nosso amor entregando o seu filho. Aí, já foi. Eu já sou considerado justiça. A ira de Deus não está sobre mim. Mas isso foi algo assim extraordinário. Mas tem mais coisa. Muito mais ainda. E o muito mais é, olha, seremos salvos pela sua vida. Vida no original significa zoe. É a vida que não morre. É vida superior, é vida abundante. Que vence a morte, que vence o pecado, que vence a depressão, que vence a miséria. É essa vida que está dentro de você que não morre, meu irmão. Essa vida que faz você ter abundância. Mas abundância em quê? Salvo de quê? Vou chamar o versículo aqui de novo. Seremos salvos pela sua vida. Salvo de quê? Salvo da doença, salvo do mau casamento, salvo do problema com os filhos. É salvar você da improdutividade. Deus, ele te salvou, meu irmão, da preguiça também. Te salvou de você ser, para que você venha a ser frutífero, que você venha a ser bênção. Ele te salvou disso. Você não foi só salvo do inferno. A coisa mais fácil que tem é ser salvo do inferno. Porque é pela fé. Basta eu olhar para Cristo. Vocês lembram quando a serpente picou o povo lá no deserto? Foi a ordem consultar a Deus. E a ordem foi: levante faça uma imagem de uma serpente, que até hoje é o símbolo aí da medicina, e olhem para a serpente. Mas nós queremos ser especialistas em matar serpentes. Antes disso, deveria ter a tropa de elite dos matadores de serpentes. Aí deu um porrete na mão de cada um, mata as serpentes todas. Beleza, matou as serpentes. Mas quem foi picado? Não, vai morrer. A graça, ela é muito mais.
levantou a serpente, e quem olhasse para a serpente era curado. Não tinha que ir lá andar, era um gesto simples. Mirava a serpente. Se você crê que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, crê no sangue dele derramado, você está livre do inferno, meu irmão. Mas Deus tem muito mais para você. Ele tem a vida eterna dele dentro de você. Ele tem o zoe dele dentro de você. Você tem vida, meu irmão. E Ele quer te salvar da improdutividade. Ele quer te salvar de uma vida mesquinha. Ele quer te salvar, meu irmão, do pecado. Ele quer te salvar da miséria. Ele quer te salvar dessas mazelas da vida. Sabe? É a salvação de Deus, é um muito mais de Deus. Como é possível isso, pastor? Através da vida que Ele compartilhou com você. Olha só, nós éramos inimigos de Deus quando Ele tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Uma vez reconciliados com Deus, não podemos mais ser inimigos de Deus. Acabou, porque Ele que fez isso. Foi um ato dele para com você. Todos os dias somos salvos pela sua vida, que é residente em nós. É essa vida dentro de nós. E essa vida dentro de nós é indestrutível, que é a vida de Deus. É imortal, é eterna, porque é a vida com a qual o próprio Deus vive. É uma graça desproporcional. Nós recebemos muito mais do que aquilo que foi perdido por causa do pecado. Adão não pecou? Adão pecou. O que Adão perdeu? Adão perdeu a visitação de Deus. Deus vinha visitar Adão na virada do dia, ia lá conversar com Adão. Com o sacrifício de Cristo, Cristo veio morar dentro de nós. Eu sou casa de Deus, você é casa de Deus. Adão só tinha a visitação. O pecado fez com que ele perdesse a visitação. Mas o sacrifício do Calvário me fez casa de Deus, me fez residente de Deus. Então, Deus não está comigo só no meu casamento, na hora do que o pastor abençoou. Ele está comigo na hora que a luta está lá dentro de casa, Ele está comigo. Deus não está comigo só na hora que eu comprei o carro, mas Ele vai estar comigo na hora que eu precisar de resolver alguma coisa. Deus não está comigo só nos momentos agradáveis, Ele está comigo na hora da angústia, pois Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Quando, meu irmão, a enfermidade bate a tua porta, que você vai abrir, Deus não sai de você não, Ele vai abrir contigo. É muito mais. Por causa da cruz você recebeu a presença de Deus, meu irmão. Adão, Deus só visitava, mas em você Deus mora. Aí eu te pergunto, se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Você pode bater no peito quando estiver passando por um momento de luta e dizer, maior é o que está em mim do que o que está me afrontando. Você pode dizer isso. É o muito mais de Deus. É o muito mais. Terceiro muito mais. Está em Romanos, capítulo 5, versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Pela ofensa de Adão, pela ofensa de um só, pela ofensa de Adão, muitos morreram. Um homem pecou e muitos morreram. Por um sacrifício, Deus aplacou a doença de todos que pecaram. Mas agora, a graça de Deus será muito mais abundante sobre aqueles que crerem. Isso significa que
o poder da graça é muito maior do que o poder do pecado. Você tem que ter isso em mente. Porque o pecado, ele fica batendo na nossa porta. Você não... Porque é engraçado isso. Porque a gente fala assim, olha, Adão, ele pecou. Lá, mais de milênios. Aí você está sofrendo hoje, aí você fala assim, pô, isso é injusto, cara. Adão peca e eu estou sofrendo essa consequência até hoje, porque nós somos descendentes de Adão. Os anjos foram criados em pelotão. Um anjo não casou com uma anjinha e nasceu com uma anja e nasceu um anjinho, não. A ciência diz aí, que vai, voltou, diz que o nosso DNA tem origem em uma mulher. A ciência fala, a gente sabe que as coincidências de Deus, é Deus na história, é Deus na ciência. Aí você, pô, o que eu tenho a ver com isso? Eu herdei o pecado por um homem que eu nem vi, nem sei como é. Aí Deus, não, peraí, eu vou resolver esse dilema aí. Aí veio o segundo Adão, Cristo. Ele morre e nós herdamos a justiça. O que eu fiz para herdar o pecado de Adão? Nada. O que você fez para herdar a justiça de Deus? Só creu, irmão. Fez nada também. A justiça, ela não é alcançada pelas nossas obras, não é alcançada pelo mérito. A justiça é um dom de Deus, é um presente. Aí muitos gostam de dizer que a pregação da graça produz licenciosidade. Pastor, que palavrão é esse? Muitos gostam de dizer que a pregação da graça, ela libera a pessoa para pecar. E não, a graça faz o camarada pecar. O que faz a pessoa pecar é a lei, irmãos. Sabia? É a lei. Fala para o jovem assim, é proibido meter o olho naquela janelinha ali. Rapaz, ele vai ficar assim, ó. Pô, proibido, tem que ver o que está ali dentro. Não pode olhar. Quando você proíbe alguma coisa, dá vontade de fazer, dizem isso aí no mundo. Mas olha o que está escrito em 1 Coríntios 15, 56. Ó, segundo a palavra de Deus, a força do pecado é a lei. É a lei, cara. O que leva o cara a pecar de forma extraordinária, de forma assim exemplar, é a lei. A força do pecado é a lei. Está escrito isso. Mas olha o que está escrito em Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Para o pecado não ter força sobre você, você tem que estar debaixo da graça, e não debaixo da lei. Quando você está diante do pecado, você tem duas escolhas, irmãos. Vou dar uma situação aqui, hoje eu não falei que era aula, só deu sempre exemplo lá, né? Você está diante está lá no teu celular, de repente entra, enter, ou tem que passar. Ou tu toca ou tem que passar. Você está diante do pecado. Aí, não, você vai escolher dois caminhos. O caminho da lei ou o caminho da graça. O caminho da lei é assim, pô, prostituição é pecado, se eu entrar eu morro. Ó, se você entrar, vai ter que arrancar o olho, aquele que não tem domínio, arranca o olho, arranca o outro olho, arranca o braço, arranca o dedo. E se não tiver olho, não tiver só um olho, irmão, para ver. E só um dedinho com meia unha. Se for pela lei, uma hora tu vai. Pim. Pim. Mas sabe qual é o caminho da graça? Senhor, Pai, eu não consigo. Eu sei que eu já tenho tentado há anos, Senhor, mas não consigo me libertar disso.
Me dá força, me dá graça, me dá favor, me ajuda. Meu irmão, você vai ver que os anos vão passando. Depois desse caminho que tu escolheu, que é o caminho da graça, você vai ver que isso não é mais problema para a sua vida. A graça, o que dá força ao pecado é estar debaixo da lei. Eu vou te explicar isso por quê. A lei você faz por obrigação. A lei você obedece, meu irmão, com medo do chicote. Na graça você faz por amor. O quarto muito mais. Vamos lá que eu vou concluindo. O quarto muito mais é um contraste entre a morte e a vida. Olha só, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Dom significa presente. Justiça você não consegue. Porque tem gente, cara, que acha assim: eu sou fiel à minha esposa, dou o dízimo e sou gente boa. Ele acha que ele é o bonzão. Mas tem mais 613, meu irmão. Se comer carne, comer camarão, plantar rosa com samambaia, tem um montão de negócio aí que a gente faz aí. Se o teu filho te aborrecer, tu tem que levar ele para ser apedrejado. Não, mas eu sou fiel. Rapaz, vamos lá então. O varão ali mandou 2 caminhões de mantimento pro Rio Grande do Sul. O outro mandou 5. O pastor mandou 100. Eu que sou bonzão, o Basílio e o Vitor, vendemos tudo que é nosso e mandamos para o Rio Grande do Sul. Quem está salvo aí nessa? Quem tem direito à salvação aí? Quem tu acha? A salvação é adquirida porque a gente faz as coisas? Mandei e estou salvo. Eu que vendi tudo, eu vou estar salvo 3 vezes. Eu posso perder, não, estou salvo. Para o inferno agora não, porque ele mandou 10 caminhões. Então ele pode pecar 10 vezes, só 9. Na 10ª não, porque senão ele vai empatar aí. Não, eu sou isso, eu sou bom, eu faço. Aí você vê pregações assim: olha, tem que obedecer. Mas aí tu pergunta assim pro pregador: você obedece? Ele: não, estou tentando. Mas qual é a medida da obediência? Tem que obedecer até que ponto? Não, eu obedeci até aqui, eu obedeci até lá. Meu irmão, é a graça de Deus. Se não fosse a graça, a gente estava perdido. O verbo da graça é receber. E o verbo da lei é conquistar. O verbo da graça é toma, eu que estou te dando, pô. É um presente. Dom é presente. O dom da justiça, te fiz uma pessoa inocente, sem culpa, ficha limpa, porque foi um presente. O meu filho se entregou na cruz. Aí olha só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida. O que é reinar em vida? Meu amigo G, o que você acha que é reinar em vida? Reinar em vida é ser chefe sobre... Não, eu sou chefe, eu sou lá patrão, estou reinando. Na hora do almoço tem 10 pessoas me servindo. Poxa, está reinando em vida. Não, reinar não é sobre as pessoas. Reinar é sobre o diabo, é sobre o acusador. Reinar é sobre as circunstâncias, sobre a dívida, não fazer você ficar depressivo porque tem que acertar algumas coisas. É reinar, meu irmão, sobre as maldições familiares, reinar sobre o pecado, reinar sobre as circunstâncias. Isso é reinar em vida.
você reinar, irmão. A sua casa, o teu filho é obediente, teu filho está lá, teu filho não é envolvido com nada, a sua esposa te ama, você a ama, você está reinando, cara. Mas pastor, tem hora que nessa parte aqui não estou conseguindo. Sabe o que é reinar? É saber que Deus é o teu socorro bem presente. Mas pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou doente, e é fato, e contra fatos não há argumento. Não tem isso? Contra fatos não há argumento. Mas a fé não nega o fato, mas ela se baseia na verdade. O fato diz que você está doente, mas a verdade diz que Cristo morreu na cruz e pelas pisaduras deles nós fomos sarados. O fato diz que eu estou endividado, mas a verdade diz que aonde eu colocar a mão vai prosperar. O fato diz, meu irmão, uma coisa, mas a verdade de Deus ela te mostra outra. O fato diz que está tudo pegando, como a gente fala, meu amigo, está tudo pegando, mas a verdade diz que você é mais que vencedor. Imagine um sobrinho. Eu sou um sobrinho. Aí alguém bate na minha casa, fala: ô, você é o sobrinho que tem um tio teu que não casou, que não tem filho, ele é milionário, e você é o primeiro da vez aí na linha de receber a herança. Aí você: sou eu? Quem é você? Qual sou? É André Luiz Ferreira Silva. Não sou eu. Eu estou doente, eu estou endividado, esse é fato. Mas eu recebi um testamento, pastor, na minha mão, que diz que eu sou milionário, que eu posso ter agora ser cuidado por o melhor médico do mundo. O fato, ele é passageiro, mas a verdade ela é eterna. O testamento é a palavra de Deus, que diz que você é mais que vencedor. A verdade é a palavra de Deus, meu irmão, que fala que a sua vida é uma vida de abundância, em todas as áreas. Pare de viver de cabeça baixa, pare de viver debaixo de condenação. Infelizmente, há muitos crentes que vivem em depressão, vivem em angústia, vivem oprimidos pelo maligno, sem alívio ou descanso, porque em vez de receberem a abundância da graça, quando a gente peca, quando a gente falha, em vez de a gente receber a abundância da graça, a gente dá ouvido ao acusador: é agora, você vai morrer, não era para ter feito isso, sem vergonha, olha, você agora, meu irmão, vai estar perdido. Deus, ele vai te corrigir, mas ele não vai lançar maldição sobre a sua vida, cara. Quanto mais a gente age assim, acreditando que a graça de Deus ela é abundante em nossa vida, mais você vai sobrevivendo. Tem gente o seguinte, que ele acha que ele pecou. Ih, rapaz, tem que ter aí agora uns 6 meses aí para me reconciliar com Deus. Para eu voltar a reinar, eu tenho que ficar 6 meses, 3 meses, 3 dias. Para mim, isso é justiça própria. Porque você tem que confessar a Deus o seu pecado e já levantar dizendo: sou justiça tua, Senhor. Sou justiça tua. Porque quando você acha que precisa de um tempo, porque tem gente que no dia da ceia faz assim: hoje não, só no mês que vem que eu vou estar. Você está pisando no sangue do Cordeiro quando faz isso. Você está desvalorizando o seu novo nascimento, cara. Você está dizendo para Deus que, eu resolvo, daqui a 3 meses, na próxima ceia eu vou estar apto.
Sabe por que é difícil entender o que eu estou pregando? E vocês estão aí tentando aí, olhando para mim? Porque a nossa cabeça é uma cabeça de troca, de toma lá da cá. Se eu fiz, isso é religião mundana. Toda religião é uma religião de troca. Se faz, recebe. Se não faz, chicote. Mas a nossa religião, costumo dizer que um cara que fumava cachimbo, que deu essa revelação, está na capa do livro, o teólogo fumando cachimbo dizendo: nós não somos religião. Religião é o homem indo em busca de Deus. Mas o cristianismo é um Deus que veio em busca do homem. O que eu tenho que fazer então? Só receber, cara. Eu compro um presente para você caro. Um presente que você não tem condições de pagar. Aí na hora que eu vou te dar, você fala assim: quanto foi? Eu posso te pagar em 36 vezes? Não, foi um presente. Eu te dei. Eu estou te dando. Já está pago. Não. Meu irmão, só recebe e agradece. Recebe a graça de Deus e agradece. Pastor, isso é uma pregação barata. Não é barata não, é de graça. Não tem valor nenhum. Não, mas isso é pregação, a graça barata que o senhor está pregando. Não tem valor. É de graça. A salvação é um presente de Deus. Não é barato. É totalmente de graça. Quem morreu na cruz do Calvário não foi um anjo não, meu irmão. Não foi um gigante, não foi um Nefilim não. Foi o Filho de Deus. Foi o Deus que se fez carne e habitou entre nós e foi morrer na cruz do Calvário no meio, no seu lugar. Ele nos substituiu. Alguém tem que morrer. E ele morreu no meu e no seu lugar. Muito mais graça. O quinto tópico, o quinto e último, muito mais. É muito mais graça, superabundante graça, desproporcional graça. A lei veio para aumentar o mal. Olha para que serve a lei? Aumentar o mal. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. É numa versão, nova tradução da linguagem de hoje. É exatamente o que Paulo está dizendo. Onde abundou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. Ou seja, superabundou. Não era para estar escrito assim? Aonde abundou o pecado, superabundou a justiça de Deus. Não. Se tivesse escrito isso, não tinha ninguém aqui, estava todo mundo morto. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você precisa entender e parar de ser legalista, sabe por quê? Porque quem muito é perdoado, muito perdoa. Quem muito amado, ama mais. A pessoa que está pronta para apontar o dedo, ela teve uma vida dura, cara. Uma vida difícil, de acusação, de peleja. Mas quando você é amado, você ama mais. Quando você é perdoado, você perdoa mais. Meu Deus. A lei, ela veio para mostrar o pecado. A lei, ela não produz pecado. A lei, ela veio para mostrar o pecado. A lei é como um copo, uma colher. Imagine aqui no fundo desse copo, um monte de sujeira decantada aqui. Aí você pensa, olha para o copo assim, aí. O copo é você. Estou limpão. É. Aí Deus está limpão, aí ele mexe com a colher assim, ó. Ih, caramba. Não estou muito limpo não. Ontem eu falei uma gracinha aí para quem não deveria falar. Pô, ontem eu dei bem uma vacilada. Dei bem uma vacilada ontem.
Para que a lei, como uma colher, mostra o seu pecado? Para você reconhecer que você precisa de um Salvador, que não tem como você se limpar por si só, que não tem como você se tornar límpido por si só. Você precisa do sangue do Cordeiro. A lei é como essa colher que mexe e você acha que está bonitão na fita, que ninguém está aí, meu irmão, você é casa de Deus. Aí nós estudamos lá no curso que se você continuar no pecado, no erro, Deus ele te expõe, te expõe, porque ele te ama, ele não quer que você vive na lama. Você era uma lagarta. Lagarta anda se rastejando. Por uma metanoia, você se transformou numa borboleta. Borboleta anda, meu irmão, não fica pousando em lixo não. Mas ainda que pouse, o teu lugar não é no lixo. O teu lugar não é se rastejando. Deus está te alertando. Deus está te mostrando. Deus está falando para você que te ama, que tem um amor imensurável por você, por cada um de nós. Transformou você, meu irmão, de porco para ovelha, de lagarta para uma borboleta. O teu lugar não é na lama. Mas se você persistir na lama, Ele vai te expor. Porque Ele te ama, porque Ele não quer ver você na lama. Porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Ele tem uma obra extraordinária para você. O diabo que é acusador. Deus é aquele que restaura. Se Deus fosse acusador, ia ser totalmente diferente. Vou te falar, tentar te falar das abundâncias de Deus. Chama Jesus, Maria, fala com Jesus que o vinho acabou. O que eu tenho a ver com o vinho? Ele que se preparasse para o casamento. Ele não soube se preparar. Deixa ele passar vergonha. Foi isso que Jesus fez. Vem cá, meu filho. Fez o milagre que fez. Veio a mulher adúltera, com esperma escorrendo nas pernas. Aí, foi pega no ato de adultério. Aí Jesus, meu Deus, e agora? A lei manda apedrejar. Há quem diga que ele ficou escrevendo a condenação dela na areia. A água veio e apagou. Jesus falou o que para aquela mulher? Tem que apedrejar mesmo. Eu não já te falei, já tinha te falado 10.000 vezes. Mulher, onde estão os teus acusadores? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Eu sou o único que posso tacar a pedra em você, mas não vou te tacar, estou te mandando embora. Pode ir, o restante aí, ninguém podia te tacar pedra. Todo mundo aí é pecador, ou peca. Ele não fez isso. Quem viu The Chosen, é muito interessante que Pedro era um lutador, endividado, precisando de pagar aluguel, arrumando problema. Jesus foi lá, Pedro, vamos pescar. Já pesquei a noite toda, não peguei nada, bora Pedro. Mas já fui, Jesus. Estou falando, qual é a sua profissão? O senhor não é carpinteiro? Não entende nada de pescaria. Jesus não podia chegar para ele, seu abusado, eu estou te dando uma chance, eu estou querendo te levar para dentro do mar, querendo te mostrar o quanto eu sou maravilhoso. Pedro, vamos lá, Pedro. O fato é que você está endividado, mas a verdade é que sobre a minha palavra, você vai lançar a rede e vai pegar muitos peixes. Meu irmão, é muito mais graça. A lei foi dada para você não ficar num engano. Em Romanos 3,20 lemos que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nunca foi dada para nos justificar. Ninguém será justificado pela lei das obras. Olha só, como é que é a lei? Deixa
Deixa eu ver aqui. Dá para contar ainda mais 2 ilustrações. Pastor Alexandre tem um funcionário. Aí ele está sentado lá na mesinha dele. Aqui, essa mesa aqui. Ele está lá. Esse camarada, irmãos, ele está quietinho, um excelente funcionário. Aí recebeu uma ordem, recebeu a lei. Ó, leva esses copos para lá. Aí ele, ó, faz bobagem, porque ele recebeu a lei. A lei mostrou para ele que ele é desastrado. A graça vai fazer assim: meu Deus, vai com calma, meu filho. Pega um copo de cada vez. Faz assim que vai dar certo. A lei, ela vem para mostrar a sua fragilidade. Porque se não houvesse na lei que olhar para a mulher dos outros é pecado, a gente ia olhar. Já olha. Mas a graça veio para te dar condições de você ser uma pessoa estabilizada, firme no Senhor. Isso é a lei, irmãos. Isso é a graça. Para encerrar, a lei e a graça. A lei é um marido, a graça também agora é um marido. Eu casei com a graça, você casou com a lei. Aí eu chego lá em casa e falo: mulher, eu sou a lei, e a lei é o seguinte: toda vez que eu sair de manhã, eu quero que você acorde, levante, me dê um beijo, arrume meu café e diga tchau para mim do portão. Quando eu chegar em casa, já deixei um cardápio estabelecido pela semana: segunda, carne assada; terça, linguiça; quinta, churrasco; sexta, não sei o que. Está lá o cardápio. Não pode falar: segunda é carne assada. E de 2 em 2 dias, nós vamos ter relações sexuais. Essa é a lei aqui de casa. Primeiro dia, ela acorda, levanta, dá um beijo. Uma semana depois, ela levanta. No primeiro dia ela levantou, escovou o dente, colocou um baby doll, fez o café e deu tchau. Mas tinha que colocar baby doll? A lei era só dar um beijinho. Tinha que escovar o dente? Não. A lei era só dar um beijinho, tchau. No 15º dia, pastor, ela já levanta, escova o dente com aquela roupa e tal. Aí o marido fala: amor, você me ama? Você está me dando beijo, está acordando porque me ama? Não, estou acordando porque você falou que é lei. É lei. É lei. Não é assim não, hein? Seguinte, eu quero direitinho, senão... Aí no outro dia, ela levanta, toma banho, com medo do senão, com medo do chicote. Amor, você me ama? Está fazendo isso porque me ama? Estou fazendo porque é lei. Olha só a esposa da graça. Na primeira semana ela levanta, dá tchau, dá beijo. Chega de noite, o almoço pronto e tal. Aí chegou de noite, no dia da carne assada, que dia é? Segunda. A esposa está deitada no sofá, varão, com o pé pro alto, esbaforida. Aí o marido da graça: o que houve? Amor, não estou legal, não consegui hoje resolver as coisas, não fiz a janta, não tem carne na geladeira. Ó, espera aí um pouquinho. Aí dá um pulinho no mercadinho, compra a carne, faz a janta, coloca na mesa, prepara aquela mesa linda, maravilhosa. Amor, vai tomar um banho, já preparei lá a água, vem aqui que eu vou fazer uma massagem no teu pé. Aí a esposa vem. No outro dia, meu irmão, de manhã, era relações sexuais de quantos dias? Mas hoje não está no dia. Hoje tem que pular, porque é de 2 em 2 dias. Não, mas como eu não posso? Eu te amo tanto. Amor, você me ama?
está me beijando, está fazendo isso por quê? Como eu não posso te amar? Como eu deixarei de te agradar? Você é um marido tão amoroso. Aí vem Jesus e fala: se ele me amou, se eu amo, é porque ele me amou primeiro. Deus não quer que você dê o dízimo por obrigação. Deus não quer que você seja um líder por obrigação. Deus não quer que você seja um dirigente de célula por obrigação. Ele quer que você faça as coisas por amor. E o primeiro amor é dele para comigo. Se eu sirvo a Deus, se eu vou para o encontro, se eu quero trabalhar, se eu estou aqui, meu Deus, eu tenho que estudar, se eu perco finais de semana, se eu... Não é porque é obrigado, é porque ele me amou primeiro. E você? Você quer ser marido da lei ou da graça? Esposa, né? Quando você é amado, você retribui com amor, irmãos. Quando você é cobrado, você retribui com o sol que marca. E muito mal ainda. Você tem que entender que Cristo demonstrou o seu amor lá na cruz do Calvário, entregando o seu filho, o seu único filho. Pode ter sido de graça para nós, porque é de graça. Para nós é de graça, mas para ele foi muito caro, porque ele deu o seu único filho para morrer por mim e pelo seu pecado, para morrer por nós. Se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração. Fale para Deus aí agora, que te dê mais entendimento sobre a graça. Fale para Deus que você quer viver no muito mais. Senhor, eu quero viver no muito mais. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Senhor, muito mais. O pecado de Adão, ele não é superior ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É muito mais, irmãos. Começa a dizer para Deus aí: Senhor, olha, eu errei. Eu não tenho licença para errar. Não tenho licença para pecar. Eu não posso viver com medo da miséria, com medo da maldição hereditária. Eu estou numa família que foi quebrado toda a maldição. Eu estou numa família que a lei foi cravada na cruz do Calvário. O que você deseja? Eu posso dizer que eu desejo servir ao Senhor, não porque sou obrigado. Você pode dizer isso? Olha, eu desejo servir a Deus, não porque sou obrigado. Eu sirvo a Deus por amor. Eu sirvo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Esse é o seu desejo?